Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. O destaque inicial do Zé não vai ter porque ele vai começar o debate. Ele vai começar o debate. Eu preciso mudar o assunto. Porque vai que seu destaque é o Vitor Roque. Eu vou falar, não vai mesmo. Agora não é o Palmeiras. Eu não preciso nem falar. É Corinthians. Só vou dar dois nomes, Corinthians e Cruzeiro. Tá. Félix Torres e Dudu. E aí, vai embora. Opa, então vamos começar com o Félix Torres, Corinthians e companhia. O Corinthians e Dorival. A gente vai falar da história do Dorival. Aparentemente tudo já acordado, é aquela coisa de assinar, anunciar. É esse o caminho para o Corinthians 25, Zé Elias? Boa tarde, Felipe, boa tarde, Pascoal, boa tarde, Silas, agora falando sério, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É o que parece, né? Pelo menos o que nós estamos vendo aí, que já está tudo certo, pequenos detalhes para assinar, já se apresentando amanhã, né? Se não me engano, amanhã ou vai para o jogo do Flamengo para ficar nas arquibancadas para assistir o jogo. É o treinador, neste momento, é o treinador que sobrou. Né? É o treinador que sobrou. Se você analisar as opções, era o treinador que realmente foi a primeira opção. Eu conversei com algumas pessoas que falaram que não tinham conversado com o Dorival, que a exclusividade era o Tite, que eles tinham procurado o Tite, mas a gente nunca sabe, né, como funcionam essas coisas. E aí, por todo o desenrolar que aconteceu, vocês vão me entender, não é desrespeitando o Dorival, mas o que sobrou de todas as coisas, todos os treinadores que o Corinthians procurou, porque teve sondagens para outros treinadores também, foi o Dorival. Eu acho que o Dorival é um bom treinador, o Dorival tem uma experiência muito grande, estava lendo, é o 21º time do Dorival, né, time brasileiro do Dorival na sua carreira, tem uma forma de trabalhar diferente de quase todos os treinadores que já passaram pelo Corinthians nos últimos anos. Né, é um time, ele vai colocar um time para jogar futebol, para permanecer com a bola, gosta de um time mais técnico, é diferente das características do Corinthians nos últimos anos. Precisa ver se ele vai conseguir. Em todas as equipes que o Dorival passou, ele precisou acho que de 3 ou 4 jogos. No Flamengo, quando ele chegou, ele colocou todo mundo para jogar. Que existia uma dúvida, geração 86, né? Geração 7C, 7... Eu não lembro qual a geração aí, não sei se acho que é 86, que é do Diego, do Felipe e tal. Todo mundo, não, é a geração. Aí ele pegou, colocou todos os jogadores, todos. Ele deu oportunidade para todos, nos 4 primeiros jogos. Inclusive aquele jogo que o Mano Menezes chega no ouvido dele e fala assim, aqui estava uma bagunça, sim, né? Você vai arrumar e tal. Aí depois ele falou, dentro do vestiário, experiente do jeito que é, tá vendo? Te dei a chance, te dei oportunidade, agora eu vou montar o meu time. Começou a montagem do time, mudando as posições, inverteu o posicionamento do Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro ele vinha de fora, né, para dentro, que ele jogava aberto, ele colocou o Everton por dentro, então na fase de marcação o Everton fazia a marcação por dentro e saía para fora, para fazer para dar o bote ali na lateral, né, para fazer a questão da marcação junto com os laterais, para pegar quem passava ali do time adversário. O Gabigol saía um pouquinho mais. Então ele encontrou um time para jogar. No Corinthians, ele tem 3, 4 jogos, talvez ele deva fazer isso para acertar. Eu não acredito que o Corinthians vai jogar com 3 volantes, da forma como vem jogando. Sinceramente, eu não acho que ele vai fazer isso. Dentro das características do Dorival. Ele jogava com 2 volantes. Eu acho, né? Eu acho que ele vai mudar. Agora precisa ver se as pessoas vão entender. A paciência, tem que ter paciência. Chegou a convocar alguém do Corinthians para a seleção? Não. Não, né? Não. Mas eu acho que é o caminho, é o que tem, é o que o Corinthians escolheu e eu acho que o Dorival tem competência para isso. Mas eu acho que tem menos debate em relação ao que você disse do Flamengo, né? O Flamengo tinha um time... Me parece que o time... Mas eu falei do Flamengo porque no Flamengo existia a questão, será que o Gabigol joga junto com o Pedro? Pedro joga junto com o Gabigol? Ele colocou os dois para jogar. Ele achou... Quando o Bruno Henrique machuca. Bruno Henrique machuca, ele acha o posicionamento do Gabigol junto com o Pedro. Agora, o Gabigol tem entre aspas, uma dívida de gratidão com o Dorival pela passagem do Dorival no Santos. Tinha esse tipo de situação, então você não viu o Gabigol reclamar, não fazia nada, saía, jogava, corria, marcava, tal, tudo bem. Agora, o que eu estou falando, no Corinthians é uma mudança de maneira de jogar. É totalmente diferente do que os torcedores corintianos estão acostumados nos últimos anos. Então precisa ver isso. Será que ele tem uma zaga
que são jogadores rápidos para fazer a cobertura, porque se você propõe o jogo, muitas vezes você vai ficar exposto. O Gustavo Henrique não é um jogador rápido. Não preciso nem dizer e falar nada sobre o Félix Torres, que para mim eu deixaria no banco, entendeu? Vem cá, presta atenção. É o segundo jogo que você faz isso. É o segundo jogo, são jogos importantes. Um jogador de seleção equatoriana, jogador experiente do jeito que não pode fazer o que ele fez ontem. Não pode. Ontem não pode. A sorte do menino do time do Uruguai é porque a perna em que ele foi atingido, ele estava tirando a bola. Se a perna do garoto estivesse no chão, provavelmente nós estaríamos falando aqui de uma fratura, porque a forma como ele entrou no jogador é inadmissível. E por um erro próprio, né? Ele vai dominar a bola, foge dele. Quer dizer, se você é um adversário que não está acostumado com o campo do Corinthians, tudo bem, mas você joga lá, você está acostumado, você sabe. E aí eu não sei quais as características e como o Dorival vai montar, porque ele vai precisar. Coisa antes do jogo para, vamos chegar junto, porque os uruguaios chegam junto. Poxa, o time veio com 10 desfalques. Sim. Mas o time do uruguaio, né? Chegar pesado. Às vezes o cara confunde vamos chegar... Eu acho que o problema dele era a bola. Essa eu acho que é só uma questão do Dorival, mas me parece meio fácil decidir quem vai jogar na zaga hoje em dia. Mas e o resto? Mas o André, o André, não, mas o André caiu de tudo. O André caiu muito de produção, já que a gente está falando da zaga. O André teve um bom início, teve uma queda muito acentuada, e o André só vai jogar se tiver 3 zagueiros. Ele no meio dos 3 zagueiros. Ele, como o jogador do meio, nos 3 zagueiros... Eu não falo líbero, porque líbero, para mim, só existiu um. Franco Baresi. Os outros... Franz Beckenbauer. Mas o Beckenbauer jogava mais de zagueiro central do que de líbero, né? Ele jogava de volante e depois ele foi deslocado para a zaga central. Você sabe que no Cosmos, a zaga do Cosmos era composta por Carlos Alberto Torres e Beckenbauer. Jesus! Se vocês tiverem a oportunidade de ver o que jogava Carlos Alberto Torres e o que jogou Franz Beckenbauer, o Kaiser, vocês têm essa curiosidade. Para dizer a respeito do Dorival. Eu não tenho certeza se o elenco do Corinthians contempla o que ele gosta. Eu não tenho essa certeza. Quero ouvi-lo. Por quê? Porque ele gosta da bola trabalhada, do jogo no chão, da bola em evolução. Ele tem uma vertente muito... Eu acho isso muito positivo no Dorival. Aquela vertente de retomada do futebol brasileiro, pelo estilo do futebol brasileiro, que é toque de bola e velocidade, toque de bola e agressividade, né? E em alguns momentos até expõe a zaga, e o Zé está falando a respeito disso aí. Até em relação a isso, né? Quem vai puxar a velocidade para o Corinthians? Então, o que pode puxar a velocidade, ele está machucado, né, Zé? Tá com pneumonia. O Thales Magno, né? Esse está voltando de pneumonia. O cara que pode botar a bola no chão, que pisa na bola para olhar o jogo, também está sem condições momentâneas de jogar. Ele não vai pedir ninguém? Então, o que eu li, eu posso dizer do que eu li, do que eu fiquei sabendo, é que entre os pedidos do Dorival existem reforços, mas ele quer analisar o elenco antes de fazer os pedidos, porque o pedido só pode ser atendido no meio do ano. Então, ele quer dar uma olhadinha para depois fazer os pedidos. Entendo que ele vai precisar. Eu entendo que ele vai precisar. Porque se você pensar na zaga do Corinthians, o Zé retomou a zaga, né? O Félix Torres tem sérias limitações. Ele não pode jogar exposto, porque ele tem muita limitação. O André Ramalho caiu muito de produção. O Gustavo Henrique está voltando de lesão. O Kaká... O Kaká e o Choca. O Choca começou muito bem. Sim. E também teve uma queda. Então, dos 5 zagueiros do Corinthians, você vai ter um. Isso não se resolve com treino, Pascoal? Não sei, sabe por quê? As características... Cara, você é melhor jogador com treinamento. O problema é que não tem tempo para treinar. Ninguém tem, não é só o Dorival. Um jogo a cada 3 dias, um jogo a cada 2 dias, né? Ontem eu fiz a transmissão do jogo da Série B, né? Um bom jogo, né? Do Atlético Paranaense contra o Novo Horizontino. Sim. Só queria lembrá-los que o Novo Horizontino jogou segunda. Jogou segunda e jogou ontem. Jogou segunda contra o Criciúma e empatou 1-1. Isso, e ontem ganhou 2-1 do Atlético Paranaense.
Quer dizer, eu só estou citando esse fato da Série B, que nós transmitimos aqui nos canais ESPN, mas com muita alegria, que eu adoro a Série B, e de fazer os jogos da Série B, e para dizer que o futebol brasileiro é assim. E você acha que ele vai ter alguma... Ontem o técnico do Palmeiras falou que ele jogou Porto Alegre, atravessou o Brasil para jogar em Fortaleza, atravessou o continente para jogar na Bolívia. São os 3 jogos fora de casa do Palmeiras. Você acha que o Corinthians vai ter... E para começar, ô Dorival, você vai estrear, vou estrear no final de semana? Vou. Contra quem que é? Contra o Flamengo. É fácil a vida do treinador? Ele já decidiu quem é que vai ser o volante? Quem é que vai jogar da armação do time do Corinthians? O Memphis vai dar um passinho para trás para armar, o Romero vai jogar aberto, tem muitas coisas para decidir no Corinthians. Existem muitos entraves no próprio time. O Corinthians tem um bom time, talvez 2 ou 3 reservas. Um bom time, 2 ou 3 reservas. Não vai passar disso. Para 3 competições é pouquíssimo. A gente fica pensando do que o estilo do Dorival, a maneira dele... É claro que o Dorival deixou a seleção brasileira por alguns motivos. Primeiro, ele ficou um mês treinando um time nos Estados Unidos e não fez um time. Ele deixou o Endrick no banco de reservas, porque o Endrick não poderia começar jogando e tal, com um jogo mais fácil, mas contra o Uruguai, o jogo mais difícil, botou o Endrick para jogar. Então o pessoal ficou lá da CBF ficou meio assim com ele. Aí vai no jogo contra a Argentina, acontece o que aconteceu, aí não teve jeito, não teve como segurar. O Dorival chega no Corinthians com uma marca de bom treinador, de bom arrumador de vestiário, de bom arrumador de elenco. Campeão, né? Campeão. O cara que é campeão. Campeão, multicampeão. Penúltimo campeão da Libertadores, Copa do Brasil, campeão com São Paulo, né? Campeão com o Flamengo. Então, campeão com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. O São Paulo não tinha esse título. O Corinthians não tem um título. Depois bicampeão com o Flamengo, né? E campeão da Libertadores. Né? E o Corinthians briga pelo título da Sul-Americana, que não tem também. Ontem conseguiu esse resultado, meio que, como diria meu avô Pascoal, meio que cozi, bem mais ou menos. Então, como ontem, eu continuo com a mesma impressão. Eu quero ver para crer. Porque eu não sei... Fechar o Dorival? É importante dizer, muita gente está chegando do trabalho e, pelo nosso debate, pode falar, fechou. A gente abriu falando, tudo muito encaminhado, está próximo, falta um anúncio. Não está fechado, mas... Está muito próximo de ser. Teve anúncio oficial, está muito encaminhado e por isso a gente está debatendo essa possibilidade. Se ele for contratado, eu espero que sim, porque ele é boa gente, é bom treinador. Eu gostaria de vê-lo... É aniversário dele. Hoje é aniversário dele. Sabia. Um abraço para o Júnior. Eu queria ver como é que ele vai contemplar as suas necessidades com o elenco que ele tem. Eu tenho muita curiosidade a respeito disso, porque o formato de jogo do time do Corinthians é um formato de jogo para o contra-ataque. E ele não tem esse estilo do contra-ataque. O estilo dele é um estilo do time que domina o jogo. Tem posse de bola e domina o jogo. Será que vai fazer isso? Não sei. Eu tenho muita curiosidade. Pascoal, eu acho que ele não tem zaga para isso, mas eu acho que ele tem meio-campo e atacantes para isso. Entendeu? A gente viu o Abel Ferreira reclamando de algumas coisas desse momento ruim, agora esse momento bom. 3 vitórias, né? 2 no Brasileiro e essa agora fora lá em La Paz. Ele falou da defesa, o Abel Ferreira. Tudo bem que tá o Bruno Fux, o Gustavo Gomes que voltou e o Piquerez. O Gustavo Gomes arrebentando com o jogo. Voltou, ou seja, é uma defesa relativamente nova, porque não estava jogando assim. Vai colocar o Vanderlan e colocar o Giai, que também está voltando a jogar agora, e ele reclamou do Everton também. O Everton se posicionou mal naquele segundo gol do Brasileiro, nos 2 gols que o Brasileiro fez. Então imagina, o Abel Ferreira, que está com esse time aí há tanto tempo. Tudo bem, o Bruno Fux é peça nova nesse esquema. Tá reclamando? O que a gente vai dizer do Corinthians? Entendeu? Que muda a cabeçada que o Gustavo Henrique dá no jogo contra o Huracan, no peito do jogador do Huracan. Absurdo aquilo ali. O pênalti que o Martínez faz no jogo... acho que mesmo jogo. Não, foi o Fluminense. No Fluminense. Absurdo também, cara. Aí estamos falando do Félix Torres, tem 28 anos. Cara, não estamos falando de um menino que está começando agora. Não é o Choca, não é o Beraldo quando começa no São Paulo, não. É um cara que... Então, agora, eu acho que o Dorival vai ter um time sim para ele trabalhar.
Se ele conseguir ajustar, óbvio que se o filho vier trabalhar com ele, aliás, parabéns para o Dorival, né, pelo aniversário. Se o filho vier trabalhar com ele, o Emiliano Martínez o Emiliano Dias teve muito peso na beira do campo ao lado do pai, né, do Ramon Dias. Então não sei se essa figura como que ele vai ajustar, mas eu acho o Dorival um baita de um treinador. Vou fazer o seguinte, foi citado o Emiliano Dias, a gente está acompanhando o Corinthians. O Corinthians tem uma parada dificílima no fim de semana, pega só o Flamengo fora de casa e está na expectativa do anúncio do Dorival Júnior, mas o Emiliano é o convidado do Bola da Vez deste fim de semana. E a gente apresenta aqui um trechinho desse bate-papo no programa comandado pelo André Playhall. Y siempre, gracias a Dios, tuvimos la suerte de que siempre los chimis que nos pasamos, siempre tuvimos chance de voltar. Y aquí por la química que se dio, por la despedida, fue una experiencia muy linda de vivir. Y tomara que el día de mañana vamos a trabajar para poder voltar algún día. Você como treinador principal? Y ahí sería un sueño, la verdad. No es fácil que estos tipos de equipos te escolien, ¿no? Porque tienen que tener una carrera como la que tuvimos, con la que tuvo Ramón, la que tuvimos nós también, mas sí, algún día tomara que sea como entrenador, que tenga essa chance. Aí o Emiliano Dias, comandante ao lado do pai, o Ramon Dias era o técnico, mas muita gente diz que ele armava os times, trabalhava, treinava a equipe. Emiliano Dias, sábado, 10 da noite.